Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um expondo verdade que vocês já vêm me pedindo há séculos. Mas pra ser bem verdadeiro com vocês, eu sinto que eu meio que comecei a pesquisar sobre o assunto e eu tava na dúvida se eu ia fazer ou não. Porque na pesquisa do expondo verdade sobre youtubers, eu não pude deixar de me esbarrar com notícias tipo: youtuber de não sei quantos milhões de inscritos é visto pagando mico em festa de global. Ou youtuber fulaninho de tal separou do marido e a gente não sabia. E eu fiquei com muita dificuldade de fechar esse roteiro sem parecer canal de fofoca. Nada contra canais de fofoca, até assisto uns de vez em quando, mas é que essa não é a vibe do expondo verdades. Eu acho mais interessante trazer pra cá, tipo, detalhes do backstage, alguns casos mal explicados, até de vez em quando uma fofoca ou outra, mas fechar um roteiro só com fofoca fiquei com um pouco de dificuldade. Daí eu não ia entregar um expondo verdade pra vocês que eu não confiasse 100%, que eu não estava 100% confiante de que eu iria gostar e vocês também. Então eu decidi esperar um pouquinho e fechar um roteiro que eu realmente me sentisse orgulhoso. Enfim, eu levei meu tempo, mas eu acredito que finalmente eu consegui separar notícias muito interessantes de casos que aconteceram que foram meio inexplicados e a gente vai discutir aqui um pouquinho. Eu tô muito feliz, então se você curtiu também, obviamente, os comentários tá aí pra isso. Então segura nas cadeiras, porque hoje o Expondo Verdade é sobre youtubers. O primeiro caso que eu vim falar hoje é recente e envolve o meu nome. 2018 mal começou e já foi tipo um dos melhores anos da minha vida. Janeiro teve aquela tour por São Paulo com o Meet das Divas, que eu fui encontrar as minhas amigas youtubers pela primeira vez ever, e foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Em fevereiro, logo no dia 10, foi o Dia Internacional de Adoração do Adamite, vulgo meu aniversário. E foi em fevereiro também que eu me envolvi no primeiro drama com outros youtubers de canais maiores do que o meu, e me achei muito treta news. Você quer? Deu vontade, né, treta news? No dia 21 de fevereiro, os meninos do Diva Depressão soltaram um vídeo falando de conspirações sobre famosas. Muito parecido com expondo verdade sobre divas do pop que eu soltei aqui no canal primeiro, né, arroba? E no segundo que o vídeo saiu, eu comecei a receber várias mensagens de vocês perguntando por que o Diva Depressão me copiou? Ou se ele realmente tinha me copiado. Na verdade, pra ser bem mais específico, eu lembro até o que eu estava fazendo. Se não me engano, era uma quarta-feira e eu tava fazendo live aqui no canal. Daí as primeiras mensagens do o Diva fez um vídeo muito parecido com o seu, começaram a pipocar durante a live. Só que como eu tava fazendo live, eu não tava sabendo muito bem o que tava acontecendo, então eu lia as mensagens e ficava, ok. Mas daí, quando terminou a tal da live, eu vi que os meninos tinham lançado um vídeo falando de teorias das conspirações sobre famosas, e que no próprio comentário do vídeo já tinha muita gente falando: me lembrei do Adam, parece com o canal do Adam, esse tipo de comentário. Daí eu fui assistir, né, como a maioria dos vídeos do Diva eu assisto, e esse em especial eu tinha que assistir, e eu tenho que dizer que eles tentaram. Os meninos usaram uma musiquinha, aquela tradicional musiquinha de suspense que vocês devem estar escutando nesse momento, mas eles usaram um outro tipo de musiquinha de suspense. A gente até abordou algumas teorias parecidas e outras mais iguais. E aí, muita gente perguntando: vocês brigaram? Isso é shade? Foi realmente uma cópia? Ai meu Deus, meu mundo caiu. E gente, menos, né? Se os meninos do Diva realmente se inspiraram no meu quadro pra fazer o quadro deles, beleza, tudo bem, seria legal se eles me dessem crédito, mas se não foi, não foi, gente. Eles até comentaram no vídeo que a ideia do vídeo surgiu quando eles fizeram um podcast mais ou menos com esse mesmo tema, daí eles aproveitaram pro vídeo. E é isso, eu não posso pedir crédito por uma coisa que eu não criei. Eu não criei vídeos de conspiração no YouTube. Vídeos de conspiração no YouTube existem muito antes do meu canal e eu estaria sendo um pouco, não egoísta, mas um pouco iludido de imaginar que eu tenha criado esse tipo de vídeo aqui no YouTube. Então não, eu não briguei com os meninos do Diva e a gente até conversa muito pelo WhatsApp, eles sabem que eu tô fazendo esse vídeo e a gente conversou no dia do lançamento do vídeo deles, a gente conversou até depois, enfim, somos amigos, até porque como ficar bravo com uma carinha dessas?
E a última coisa sobre esse assunto, vocês querem também um Expondo Verdades sobre Adam Mitch? Pois eu vou fazer agora. No meu primeiro Expondo Verdades do Divas do Pop, que eu vou linkar aqui no izinho, que eu falei que a Anitta tinha morrido e substituída por um clone. Pois é, quem viu, viu, quem não viu, o link tá aqui em cima. Eu tirei essa teoria do site Diva Depressão. Então, querida, se tem alguém copiando alguém, né? O segundo caso que eu quero contar hoje é sobre o envolvimento do youtuber Casey Neistat, Jimmy Kimmel e a própria empresa YouTube. No dia 1º de outubro de 2017, ocorreu um caso muito triste na história dos Estados Unidos, no qual um atirador abriu fogo contra uma multidão que estava atendendo a um festival de música em Las Vegas e foram 58 pessoas mortas e mais de 800 feridas. Em menos de 11 horas, o youtuber Casey Neistat, que mora em Nova York, lançou um vídeo falando do acontecido e pedindo uma movimentação da sua audiência para se juntarem num site de patrocínio coletivo, sabe, aqueles negócios, e tentar juntar a maior grana possível para doar para as famílias e para as vítimas desse atentado. O próprio Casey ia doar o dinheiro que ele ganhar com aquele vídeo, do AdSense daquele vídeo, ele ia doar 100% também para as vítimas. E muito legal, caridade. Mas o que o youtuber fez o favor de fazer? Desmonetizar o vídeo. O vídeo que ia ter a grana total revertida para a caridade, para ajudar pessoas que mereciam, foi desmonetizado. Obviamente frustrado com essa situação, Casey Neistat tagueou o YouTube num tweet e perguntou: "Oi, YouTube, um vídeo de caridade e você desmonetiza? Como assim?" Como sendo um dos youtubers mais famosos na plataforma, o Casey Neistat, se não me engano, tem tipo 9 milhões de inscritos no YouTube. O YouTube rapidamente respondeu falando que a gente ama o seu conteúdo, mas infelizmente a gente não monetiza vídeos sobre tragédia. E até aí tudo bem, né, gente? Tipo, o YouTube é uma empresa privada, então teoricamente ele tem o poder de monetizar qualquer coisa ou desmonetizar qualquer coisa que vá contra a política deles. Assim, questionável essa ação do YouTube, mas teoricamente eles não estão fazendo nada de errado. Só que, se não fosse pela maravilha da internet, o YouTube fez o quê? Pagou a língua. E pagou a língua na pior ocasião possível. Teoricamente, se o YouTube não monetiza vídeos sobre tragédia, acredito que todos os canais, com todos os vídeos falando sobre tragédia, tem que ser desmotivado. Mas foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Esse foi um dos casos mais escancarados de favoritismo do YouTube com alguns canais e desfavoritismo com outros. O que é bem bizarro, porque o próprio Casey Neistat foi um dos as galinhas de ovo de ouro do YouTube por um bom tempo. Então até ele sofrendo com isso é um pouco alarmante. Mas de qualquer maneira, o que aconteceu? Jimmy Kimmel é um apresentador de um talk show dos Estados Unidos, até bem famoso, e assim, nada contra o próprio Jimmy Kimmel, eu assisto o programa dele com alguns clipes que eles colocam no YouTube, porque não passa Jimmy Kimmel aqui no Brasil. Mas de qualquer maneira, o que ele fala, pelo menos, ele apresenta os monólogos bem legais. Ele já falou da tragédia que o filho dele acabou de nascer e agora ele tem que fazer várias situações, várias operações no coração, porque ele nasceu com uma doença que eu não sei explicar direito, tô tirando aqui da minha cabeça. Mas o que eu quero dizer é que os monólogos dele na apresentação do programa, logo no início, são bem fortes e eu concordo com a maioria deles. E quando aconteceu esse caso em Las Vegas, o próprio dia seguinte, o Jimmy Kimmel apresentou um monólogo falando do que ele achava da situação, e esse monólogo entrou no YouTube. Só que o que teve de diferente desse monólogo do Jimmy Kimmel para o monólogo do Casey, que o vídeo do Jimmy Kimmel não foi desmonetizado. Inclusive, pelo contrário, toda vez que você atualizava a página, ou a maioria das vezes que você atualizava a página, tinha publicidade antes de começar o vídeo. E não era qualquer publicidade não, tá? Não é aquela empresa lá do final do Brasil, quer dizer, no caso, no final dos Estados Unidos, que, enfim, não tá nem aí para os anúncios de onde é que um anúncio vai cair, não. São empresas que dão muito dinheiro pro YouTube, como a GMC, que é uma empresa de carro. Até teve um trailer do filme Blade Runner, antes do vídeo sobre o atirador de Las Vegas. E não só isso, não satisfeito, o vídeo do Jimmy Kimmel ainda foi parar no primeiro lugar na página Em Alta, que também é acusada de ser extremamente manipulada. E esse caso acendeu uma discussão muito séria que a gente ainda tem que ter, que ainda definitivamente não foi resolvida no YouTube, de censura. Seria essa desmonetização uma forma do YouTube controlar o que é exposto na plataforma? Porque teoricamente ele não pode censurar
tá? As pessoas, mas é assim, você pode falar o que você quiser, mas talvez a gente boicote o seu meio de vida e você não vai ganhar um centavo com isso. Então talvez canais que estejam ali na primeira linha de inovação ou tratando de um conteúdo que não seja que seja tabu, esteja um pouquinho com dificuldade de se manter, e dessa forma o YouTube vai cortando as arestas e moldando devagar, mas sem nem todo mundo perceber, ou percebendo, mas sem poder fazer muita coisa. Ele vai moldando o conteúdo que ele quer que seja apresentado na plataforma. Isso é muito perigoso. Lembrando que o YouTube só é o que é hoje por ser essa ferramenta democratizada, que todo mundo, qualquer pessoa pode abrir um canal e falar o que quiser. Ela só é isso hoje justamente porque ela permitiu isso. Então ter uma marca como o YouTube vinculado a papos e questionamentos sobre censura é muito triste. Ainda falando de Casey Neistat, que inclusive, se você não percebeu até agora, é um ótimo canal se você entende inglês. Se inscreve no Casey se é que você ainda não conhece ele, porque ele é super famoso. Ele quis falar um pouco mais dessa política do YouTube de monetização, de censura, de o que é bom, o que é ruim, e algoritmo, enfim. Ele convidou ninguém menos que Robert Kyncl, que é... eu vou ter que ler a posição dele no YouTube, porque ele é o Chief Business Officer. E o trabalho dele é mais ou menos assim: quem tem mais de 100 mil inscritos no canal tem um gerente na sede do YouTube. Esse gerente é um contato mais direto que você tem entre você e a empresa YouTube. Ele gerencia seu canal, tem certeza de que ele tá indo tudo certinho, tá com uma boa saúde. Sobre anunciante também ele consegue um CPM maior, porque justamente ele gerencia, ele é como se fosse... ele recomenda você para anunciantes, ele vê como que tá a saúde do seu canal. Enfim, ele é um contato, uma pessoinha lá dentro do YouTube que cuida do seu canal, enquanto você se concentra apenas em fazer vídeos. Então todo canal que tem mais de 100 mil inscritos tem esse gerente lá, e esse Robert seria o gerente desse gerente. Então é meio difícil de explicar exatamente o que ele faz, porque numa empresa grande como o YouTube tem sempre o chefe do chefe do chefe do chefe, mas de qualquer maneira ele é o chefe desse gerente que cuidam desses canais parceiros do YouTube. Eu vi o vídeo todo, que tem mais ou menos uns 10 minutos, e ele fala muito sobre aquele caso do Logan Paul, que quem não sabe também é um dos influencers maiores da plataforma do YouTube, e ele foi numa floresta muito famosa no Japão, principalmente pelas histórias assombradas, e muita gente vai ali pra tirar a própria vida, o que é muito triste. E muitos exploradores vão nessa floresta pra ver se encontra algum fantasma, alguma coisa misteriosa. E esse tal desse Logan Paul chegou nessa floresta e encontrou um homem morto. E não só isso, ele filmou, colocou o vídeo no YouTube, colocou o cadáver na thumbnail, na miniatura do vídeo, e não satisfeito com isso, ele foi parar no primeiro lugar dos em alta. Logan Paul, também sendo mais uma galinha dos ovos de ouro do YouTube, geralmente consegue ser monetizado e fazer mais coisas do que muitos canais que estão recebendo strike por muito menos. De qualquer maneira, o vídeo viralizou e o YouTube foi muito criticado, o próprio Logan Paul foi muito criticado por promover um vídeo desse, onde uma pessoa aparece morta e que vai contra a política de uso do YouTube. Mas mesmo assim o vídeo só saiu do ar porque o próprio Logan Paul tirou o vídeo do ar, ele se arrependeu de ter colocado, e ele ficou em alta por uns dias, até que ele falou: não, vou tirar o vídeo do ar. Não foi nem o YouTube que tirou o vídeo do ar. E na verdade nem precisa ser um canal menor pra estar sendo prejudicado pela desmonetização. Tá parecendo que é mais uma questão de favoritismo, que o YouTube favorita alguns canais e eles podem trazer uns conteúdos um pouco mais risqué, enquanto outros criadores são desmonetizados por qualquer coisa, até falar palavrão tá desmonetizando o vídeo. Daí o Casey perguntou se na posição do YouTube, que é mais ou menos essa entidade que decide o que é um bom conteúdo e o que é um conteúdo ruim, como eles diferenciam conteúdo inapropriado e liberdade de expressão. O que é uma pergunta muito inteligente, julgando o fato de que o Casey não é jornalista, ele é apenas um youtuber, e muitas pessoas que até fizeram faculdade de jornalismo não teriam capacidade de fazer uma pergunta tão complexa como essa, eu inclusive. Daí Robert falou exatamente isso. Isso é uma das coisas mais difíceis. Mensurar essa abertura, colocar limites,
ter certeza que os usuários sintam-se seguros, criadores sintam-se seguros, anunciantes sintam-se seguros. Obviamente, este vídeo é algo que ninguém está feliz em se vincular, mas a gente acredita que quanto mais evoluirmos nossa política de uso, mais definimos nossos limites e acredito que estamos chegando lá. O que é uma resposta bem meh para uma pergunta bem complexa, porém objetiva, mas essa é a resposta que a gente teve. E para encerrar esse vídeo, eu queria conversar um pouco sobre quanto de dinheiro especificamente os youtubers ganham, que é um tópico bem questionado por vocês, que já tá um pouco saturado, porém é dúvida de todo mundo e até empresas de comunicação mais consolidadas no mercado, veículos um pouco mais clássicos como TV e jornal, ficam um pouco confusos de como ganhar dinheiro na internet, principalmente no YouTube. Eu entendo as dúvidas e eu acredito que elas nascem justamente porque não tem uma resposta certa, tipo, seu salário vai ser X por mês, por uma série de motivos, porque essa profissão aqui não é uma profissão que você trabalha de 9 às 5 e tem vale transporte, vale refeição, não é esse tipo de trabalho. Além do que o YouTuber muda a política de monetização dele como quem muda de roupa. Então a forma que o YouTuber ganhava dinheiro em tipo 2015 não é a mesma que ela vai fazer em 2018, sabe? De qualquer maneira, tem alguns parâmetros que te ajudam mais ou menos a calcular. A partir de mais ou menos 2017, o YouTube priorizou a forma de você ganhar dinheiro com os seus minutos assistidos. Mas isso não quer dizer que se você postar um vídeo de 1 hora, você vai ser milionário. O que isso quer dizer é que assim, se você postar um vídeo de 5 minutos e as pessoas viram 4 minutos e meio desse vídeo, há uma média, né? Não tem como você falar, cada pessoa assistiu minutos certinhos. Mas assim, se num gráfico geral, se você posta mais ou menos vídeos de 5 minutos e seu público é retido por 4 minutos, 3 minutos e meio, 4 minutos e meio, é excelente. Isso significa pro YouTube que seu vídeo é mara, logo ele recomenda mais, ele anuncia mais e é tudo de bom. Se você posta vídeos de 1 hora e o seu público não assiste nem 5 minutos, isso é péssimo. Ele acha que talvez o título seja clickbait, que é quando a pessoa, tipo, você coloca Larissa Manoela morre e o vídeo é sobre Peppa Pig, daí as pessoas rapidamente concluem que aquele vídeo não é sobre o título que elas queriam ver e vazam. Isso significa pro YouTube que é um vídeo ruim, logo menos dinheiro, menos anúncio, menos tudo. Outra maneira é dos anúncios em si. Se você assistiu o anúncio inteiro, eu ganho uma porcentagem. Se você clicou no anúncio, eu ganho outra porcentagem. Também tem o meu CPM, que é a impressão do anúncio para cada 1000 pessoas, então a cada 1000 visualizações do anúncio eu recebo mais uma porcentagem, enfim. Outra categoria também é o nível de parceria, então se você tem de 10 a 100 mil inscritos, você é um tipo de parceiro com um CPM. De 100 mil a 1 milhão seu CPM aumenta, então a cada 1000 pessoas você ganha mais dinheiro do que você ganhava antes. Enfim, muitas maneiras de ganhar dinheiro no YouTube. Fora os vídeos patrocinados, as campanhas publicitárias que, no final das contas, ajudam bastante na hora de pagar o boleto bancário, né, gente? E esse mistério também de quanto ganha um youtuber, eu acredito também que seja muito alimentado, porque muitos youtubers não gostam de dizer o quanto eles ganham, mas nós temos 2 casos muito engraçados, um nem tanto, mas casos curiosos, de youtubers que já revelaram quanto eles ganham. O primeiro caso é do youtuber Luan Poffo, que revelou ganhar $93 por mês postando vídeo no YouTube. Ele fez um anúncio num vídeo publicitário para outra empresa, no qual ele discutia exatamente isso que a gente está abordando agora, como ganhar dinheiro no YouTube. E em 2016 ele revelou que ganhava $93 por mês. Eu, por exemplo, ganhei no último mês $97,34. Isso vezes 3,5, que deve estar o dólar, imagino, dá uns R$350 por mês. Que dividido por 4, que é o número de vídeos que eu posto pela semana, dá R$90 por vídeo. Ou seja, se fosse viver só disso, morria de fome, né, gente? Eu acredito que agora em 2018 ele deve receber um pouco mais do que ele recebia, porque, né, eu acredito que apenas em um vídeo que eu postei aqui, eu já tenha ganhado $93. Porque, né, YouTube, melhora a vida, a condiçãozinha do Luan, coitado. E o segundo caso de youtuber revelando quanto ganha foi do Felipe Neto. Esse de uma maneira um pouco mais controversa. Felipe era um dos sócios de uma network aqui no YouTube, e quando um dos membros dessa network criticou a própria network falando que ele não recebia o dinheiro que ele deveria receber,
crescer e que os vídeos dele estavam com a monetização muito baixa, Felipe Neto fez um vídeo para postar nas redes sociais no qual finalmente revelou o quanto ele ganhava por mês. E segurem-se nas cadeiras, porque no vídeo ele mostra que recebe mais ou menos por mês 15 mil dólares. Nos últimos 30 dias, eu fiz 40 milhões de visualizações. 40.408.122 visualizações. Isso me rendeu 15.418 dólares. Julgando que o dólar hoje esteja R$25, Felipe Neto é um milionário. Como eu mencionei, a política de monetização do YouTube é algo muito mutante. E esse caso aconteceu em 2016, então em 2018 Felipe Neto deve ganhar até um pouco mais ou um pouco menos. Enfim, sempre varia. Julgando pela casa que ele comprou aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que ele tá ganhando um pocão a mais. E é isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, dá um joinha e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Eu vou linkar aqui uma playlist com todos os meus vídeos expondo verdades e teorias da conspiração. Então, se vocês quiserem maratonar, se joga. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!